Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Patrícia Bittencourt e hoje eu vou mostrar um vídeo sobre contorno. A gente vai fazer uma live batendo papo bem descontraído e explicando toda a teoria sobre o que é, por quê e para que você deve aprender a fazer contorno no seu rostinho. Contorno é personalizado e eu vou provar que você é capaz de embutir ele no seu dia a dia. Bora lá então? Oi gente, bem-vindos! Vou dar uma última ajeitadinha aqui. Vamos chegando. Abrindo hoje a live sobre contornos. Hoje a gente vai falar sobre esse detalhe tão importante na maquiagem, mas que amedronta muitas mulheres. Contorno. Responde aqui pra mim, quem de vocês faz contorno, sabe exatamente como fazer o contorno pro seu rosto? Ou uma pergunta até um pouquinho mais complexa, você sabe por que você faz o contorno no seu rosto? Vamos responder isso tudo hoje, aqui nessa live novamente simultânea, YouTube, Instagram e Facebook, para ninguém mais reclamar, não tenho YouTube, não tenho Instagram, fica fácil. Todas as redes sociais você encontra o vídeo de todas as quartas-feiras, vivo ao vivo com Paty Bittencourt, às 8h02, tá bom? Então bora lá, vamos começar a falar sobre contorno. O que é contorno? Contorno é uma forma de maquiar que vai moldar, modificar a estrutura do seu rosto. O contorno ele trabalha com luz e sombra, basicamente claro e escuro, aonde o escuro dá profundidade e sensação de retração, e o claro, ele traz volume, sensação de elevação. Então, por exemplo, quando a gente faz o contorno da mandíbula, né, que a gente passa o blush no nosso rosto, é simplesmente para que ele dê essa sensação de que eu estou recortada, que aqui está mais fundo, que dá uma profundidade no meu rosto. Afinando, né? Parecendo assim que eu tô mais magrinha, com o rostinho mais alinhado e mais magro nessa região. A mesma coisa serve para a região da pálpebra. Quando eu escureço a minha pálpebra, quando eu faço uma sombra de uma única cor na minha pálpebra, também serve para dar profundidade. Isso é uma dica muito bacana de contorno para quem tem a pálpebra inchada ou para quem tem aquela pálpebra móvel mais gordinha, mais baixinha. Passar uma única cor dá volume, se for clara, e dá profundidade, se for escura. Então, já entra na linha do contorno. Outra dica muito importante é a questão da olheira, tá? Muitas pessoas não sabem usufruir do contorno para esconder bolsinhas, e esconder em si as olheiras, mas principalmente quem tem essa região mais gordinha pode fazer uso do contorno para dar profundidade. Então, é isso, vamos lá, vamos lembrar. Contorno é escuro, profundidade, claro, volume. Basicamente isso. Então, quando a gente trabalha com contorno na maquiagem, a gente está buscando modificar. E essa modificação, existem lugares específicos para essa modificação. Então, quando a gente vai fazer uma modificação, por exemplo, para afinar a maçã do rosto, a gente vai passar o escuro na região que eu quero afinar e claro nas outras regiões, para que ele dê esse contraste. Nariz é a mesma coisa. Quando eu quero afinar o meu nariz, eu vou passar escuro nas regiões que eu quero diminuir, então afinar, e claro, num ponto central, aonde vai chamar a atenção para aquilo que eu quero. E aí, você que está aqui assistindo essa live, tanto faz ao vivo, gravada, me responde. Você sabe qual o contorno necessário para o seu tipo de rosto? Você sabe exatamente quais os contornos que vão fazer a diferença no seu rosto? Então é importante você entender o formato do seu rosto e aí sim buscar formas de corrigir ou ressaltar esses detalhes
do seu rosto especificamente. O contorno, ele é personalizado. Não deve ser um padrão engessado para qualquer formato de rosto. A gente tem que padronizar com o estilo da sua maquiagem. Então, pode ser mais escuro ou mais delicado. Sim, contorno pode ser delicado. Já vou explicar isso. Como também ele pode ser para valorizar ou para disfarçar. Normalmente é utilizado para disfarçar o tamanho do nariz. Então, sempre, quando tem um nariz, né, muito grande, normalmente a pessoa fala assim, eu afino um pouquinho meu nariz. Isso é o contorno. Então, vamos lá. Vamos falar sobre claro e escuro. Muitas pessoas, quando eu falo de contorno, vamos fazer um contorno no seu rosto, vamos definir alguns traços. Muitas pessoas se apavoram e falam assim, não gosto de maquiagem pesada. Meu Deus, eu não gosto de maquiagem pesada. A personalidade está embutida ali também. Claro que é difícil você fazer uma maquiagem que dê um efeito visual, como esse aqui, ó. Um efeito bem contrastante entre claro e escuro. E ele não ter camadas, ele não ter textura de produto. Agora, entre o que é pesado e o que realmente precisa ser colocado no rosto para dar o efeito, é bem diferente. Existe um trauma aí na maioria das pessoas que acha que para fazer contorno precisa ser aquela maquiagem massa corrida, extremamente grossa, extremamente pesada. E não é bem isso. A gente pode sim fazer uma maquiagem, fazer o efeito de contorno sem exagerar em produtos. Mas aí entra novamente a questão de personalizar. Aqui no canal e aqui no Instagram também, eu tenho vários vídeos no qual eu ensino formas de aplicar contorno ou blush, que facilita muito na hora de você fazer a sua maquiagem. Mas é sempre importante você entender o formato do seu rosto, principalmente saber se ele é redondo, quadrado, oval. Isso faz diferença na hora de definir o contorno. Segundo, a textura de contorno que você espera. Essa textura de contorno vai ser ou cremosa, ou a pó, ou realmente uma cobertura aí mais efetiva da sua pele com produtos. E também durabilidade. Quanto mais durabilidade, mais produto eu preciso ter na minha pele. Quanto mais leveza, menos produto eu terei na minha pele, automaticamente menos durabilidade também, tá? Outro ponto importante do contorno é definir o que isso combina com o seu estilo, com o seu gosto. Eu posso ter, por exemplo, um rosto redondo, né? Brincam de bolacha traquinas, né? Redondão. E eu não gosto de blush. Eu gosto do meu rosto redondo. Isso é um quesito importante. O seu gosto, o seu estilo é muito importante. Agora, se você quer afinar, tem forma. E a maquiagem é um ótimo artifício para isso. No meu curso, na plataforma online do método Maquiar Passo a Passo 5 Pilares da Maquiagem Perfeita, existe um módulo específico, onde eu te ensino a contornar o seu rosto, especificamente para o seu rosto. O seu rosto é triangular? Tem uma aula específica para você aprender o local certo. E não é só do blush que eu tô falando, é do maxilar, do nariz, da testa. Existem várias formas de contorno para que você modifique o seu rosto e disfarce aqueles detalhezinhos que não te deixam à vontade. Um rosto quadrado também, que quer definir mais a mandíbula ou que quer disfarçar a mandíbula. Alguém que tem o nariz maiorzinho e quer diminuir. Tudo isso eu ensino na plataforma. E você segue essas aulas de forma personalizada. Você tem a necessidade, você vai para essa aula e faz ela de forma completa, direcionada para a sua necessidade. O contorno, ele é importante ser personalizado, para que você saiba exatamente o que fica bom em você. Às vezes, quando a gente olha um vídeo no YouTube e vê aquela blogueira específica, né? Tipo eu, assim, ensinando um contorno no meu rosto,
eu vou estar basicamente ensinando para mim, para o meu formato de rosto. Na plataforma, eu ensino individualmente, para cada tipo de rosto, as formas corretas de aplicar, tá ok? Vamos voltar a falar sobre contorno? Um pouquinho sobre esse trauma de contorno? Muitas pessoas acham que para fazer contorno precisa ir lá, pegar um corretivo de alta cobertura. Deixa eu até pegar um aqui, ó. Precisa ser essas pastinhas que a gente vê as blogueiras usando e passando aquele corretivo camuflagem para fazer correção e contorno. Se eu te falar que eu fiz esse contorno com 2 tons de base diferentes e passei blush e iluminador, basicamente isso, tá? Então, aonde eu passei contorno, que foi usado uma base no tom da minha pele e uma base mais escura que o tom da minha pele. Então, eu dei uma nuance bem grande. Essa daqui é a N150 da Mary Kay. E na base do contorno, eu usei a Bronze W110. Então, se não me engano, são 9 tons acima do meu tom de pele, tá? Fiz a aplicação inicial nos pontos que fazem a diferença no meu rosto. Eu apliquei o escuro, então nessa região, vim desde a boca, contornei o formato da maçã do meu rosto e subi até lá no cabelo, em direção à minha têmpora, tá? Mesma coisa eu fiz aqui na mandíbula, eu passei base até chegar no ossinho da minha mandíbula, tá? Também passei na lateralzinha do meu nariz e passei um pouquinho aqui subindo no contorno da testa e na pálpebra, tá? Passei a base escura. Esses são os pontos para alinhar o meu rosto do meu jeito, do jeito que eu gosto, para criar essa diagonal e marcar ainda mais o ossinho aqui da minha mandíbula, que eu gosto bastante. Depois disso, eu vim com a esponjinha e passei o meu tom de base. Não passei exatamente em cima do contorno mais escuro, mas eu vim casando as duas cores. Então, eu passei nas outras regiões e passava nas emendinhas para casar, para esfumar essas duas cores. É possível fazer com base? Super possível. É só você realmente saber os tons que vão favorecer para você. Dá contorno, até mesmo com um tom de diferença, já vai dar o efeito de contorno. Você não precisa ter todos aqueles cremes, né, que nem eu falei, corretivos de alta cobertura para fazer o contorno, tá ok? Agora, quer fazer com alta cobertura e alta durabilidade? É importante ter corretivos camuflagem. E aí você vai fazer todo o andamento da maquiagem. Vai aplicar o hidratante, vai aplicar o primer, vai aplicar a base, uniformizando o tom da pele. E depois disso você vem fazendo a aplicação dos corretivos, em contraste com essa base. Então, você vai passar o corretivo escuro nas regiões que favorecem o seu rosto e os tons claros nas regiões que você quer dar volume. No meu caso, além de passar a base mais clara nessa região abaixo dos olhos, subindo a têmpora, a testa, o centro de testa, queixo, eu ainda passei uma lateral aqui no centro do meu pescoço e no queixo, pode ver que tem um tom um pouquinho mais claro. O restante eu fiz a mescla das duas cores, para ela também não ficar listrada, que o efeito listrado, o efeito zebra, não é legal, tá? Depois disso, fiz toda a parte de selar. Selar com o pó claro as regiões claras e selar com o pó escuro as regiões escuras, para que dê durabilidade, para que eu possa, ó, passar a mão no meu rosto e não ter problema nenhum de estar saindo ou grudando essa maquiagem. Para dar mais realce, aqui no vídeo, eu passei iluminador nas regiões que eu quero dar ainda mais volume. Então, bem na maçãzinha, centrinho do queixo, arco do cupido e o centro da minha testa, ok? Esses foram os produtos que eu apliquei no meu rosto.
Você pode também fazer com pó. Todo o processo de correção e de contorno pode ser feito somente com pó. Então, vai passar toda a base uniformizando o tom da sua pele e depois você passa os contornos com pó. Em vez de eu selar o meu rosto de uma forma integral somente com uma cor, eu posso fazer com o blush, a parte mais escura, e com o pó para selar a parte mais clara. Parece complexo, né? Parece às vezes tão difícil, mas na verdade às vezes é algo que você já faz em casa. Você já aplica blush? Você usa blush? Fala pra mim. Você que tá aqui assistindo, você usa blush? O blush, você sabe exatamente aonde é o local certo para aplicar esse blush no seu rosto? Às vezes você tá aplicando, não está se sentindo bem, vai lá e tira aquele contorno ou aquele blush, porque ele não ficou legal, mas é porque você não sabe exatamente onde aplicar, ou a intensidade de aplicação. Isso também faz muita diferença. Como eu falei, você pode ter o efeito de contorno, mesmo com uma base na cor da sua pele e um tom a mais, já vai dar efeito. É simplesmente ação de contraste. Não precisa ser, né, uma chinelada, que nem muita gente fala, ou um efeito muito marcante para que seja visível. Poucos detalhes no lugar certo pode fazer a diferença. Então, o blush já é um bom passo. Começar com o blush é um ótimo passo, porque aí você consegue definir exatamente qual o seu gosto, o seu estilo e o seu limite. E após isso você vai acrescentando conhecimento. Na plataforma, inclusive, o módulo de blush, ele vem antes do de contorno. O blush se faz necessário quando você faz contorno. Contorno não substitui a aplicação de blush, mas o blush pode sim vir sozinho. Você pode só usar um blushzinho, um coral, um tom mais rosadinho, para dar aquela vivacidade e tirar a uniformidade da base. Mas o contorno já é um outro efeito, ele já dá outro desenho para sua maquiagem, ele vai moldar diferente o seu rosto, coisa que o blush sozinho pode não fazer, tá? Deixa eu ver. Conceição, você falou que sim, você usa blush? Você aplica blush na sua rotina? É rotina sempre fazer? Me fala um pouquinho mais. Realmente, o blush, ele vem como uma ferramenta para tirar aquele ar branco da nossa pele. Então, são duas ações diferentes. Contorno, alinhamento, modificação. Blush, retirada de uniformização, um tom corado de saúde, tirar aquela cara branca, aquela cara pálida, né, que a base nos traz quando a gente aplica, mesmo sendo o tom exato da nossa pele. Não é natural a gente ter uma pele de uma única cor, não é natural a gente ter a testa, a maçã do rosto, o queixo e o pescoço uma única cor. Isso não é certo. A gente tem ondulações no nosso rosto e essas ondulações geram sombra. E é esse efeito que o contorno traz, ok? Quem tiver dúvida pode perguntar, eu vou respondendo. Para você que está assistindo a live gravada, já comenta aqui embaixo. Você usa contorno? Você sabe usar o contorno? E eu quero saber o formato do seu rosto. Você sabe o formato do seu rosto? Me conta aqui, quero saber também. Tá? Blush, ele faz-se necessário na maquiagem? Sempre, sempre. Agora, o contorno você pode adaptar dentro da sua necessaire com vários produtos. Então, eu até separei aqui, ó. Como eu falei, dá pra fazer contorno com base líquida? Dá. Dá pra fazer contorno com corretivo camuflagem ou com corretivo líquido? Dá. Dá pra fazer tranquilamente. Posso fazer contorno com blush? Pode, né? Com blush, né? Você vai escolher as cores que se adaptam melhor ao seu tom de pele. É possível fazer contorno também com blush. É possível fazer contorno com pó solto ou com pó compacto? Deixa eu até pegar aqui, ó. Meu pó compacto tá finalmente, coitado. Pó compacto pode fazer contorno? Pode também.
tudo vai definir em relação a o seu gosto, o seu estilo, suas necessidades e principalmente a durabilidade desse contorno. Quanto mais cremoso e depois selado, mais durável essa maquiagem será. Quanto menos cremoso e só pó nessa maquiagem, menos durabilidade ela terá. Então você precisa criar essa consciência. No método a gente apresentou assim com várias alunas muito aquele medo do contorno. Te representa também? Você também tem medo de fazer contorno? Achar que tá exagerado, achar que tá fazendo demais, que não combina pro seu dia a dia? Analisa quantas vezes você viu alguma mulher maquiada andando na rua e você pensou assim, que legal, né? Olha lá, tá maquiada, tá bonita, tá produzida. Queria tanto fazer também. E se eu te falar que eu fiz em 10 minutinhos, eu passei essa base, eu passei o contorno, selei. É possível fazer maquiagem de forma rápida, simplificada, mas com muito efeito. Maquiagem é efeito. A gente tem que sempre buscar mais o efeito da maquiagem do que necessariamente um desenho artístico, né? Um desenho gráfico, um recorte cut, são ações que também modificam o seu rosto, mas que no dia a dia já requer um pouco mais de trabalho. Na automaquiagem, eu proponho, dentro dos 5 pilares, que essa maquiagem seja rápida, mas com grande efeito. E isso, o contorno, se faz muito presente. Você vai aprender a diminuir pálpebra gordinha, é contorno. Afinar a bochecha gordinha, é contorno. Dar volume, quem tem a pálpebra profunda, é contorno. Diminuir a papadinha, né, que eu odeio aqui. Muita gente acha que se representa, é contorno também. Então, tem várias ações que você vai fazer a maquiagem e você tá usando contorno. Tá aí já usando o contorno no seu dia a dia, só não sabe por quê, ou não sabe como, ou o resultado que ela trará. Fala um pouquinho pra mim aqui sobre o batom. Batom também tem formas de fazer contorno. Quando a gente fala, por exemplo, de um batom mais claro, muitas pessoas se assustam quando passa um batom claro e fala assim, meu Deus, que exagero, que boca grande. Não deixa de ser um contorno. Lembra? Toda vez que você põe claro, ele dá volume, dá a sensação de maior. Quando você põe algo mais escuro, ele dá diminuição. Então, por exemplo, um batom vermelho. Quando a gente aplica um batom vermelho mais escuro, mais fechado, tende a afinar o lábio. Você precisa fazer um contorno mais definido para dar essa sensação de volume. Mesmo quem tem, às vezes, a boca grande, né? A boca mais redondinha, quando passa o batom vermelho escuro, ela dá uma afinada. Porque é o efeito visual que o escuro traz. Você pode fazer até a brincadeira do contraste. Usar escuro nas laterais, que a gente quer afinar, e trazer um tom mais claro nas bases internas, que é onde a gente quer dar volume. Isso é efeito de contorno. Na pálpebra também a gente pode brincar com contorno, brincar com a luz e sombra. Quem de vocês aqui já fez essa maquiagem? Eu acho que muitas já fizeram. Né? Pega o dedinho, pega uma sombra mais escura, aplica na lateral externa, troca o dedinho, pega uma sombra mais clarinha e passa no canto interno para clarear. Então fica claro da metade para dentro e escuro da metade para fora. É uma das maquiagens e é uma das utilizações do contorno muito usadas no dia a dia, onde muitas pessoas acabam usando esse artifício para dar a sensação de que o olho tá mais erguidinho, que ele tá mais elevado. Toda vez que eu escureço essa base móvel aqui do meu olho, eu dou entonação para essa parte abaixo da sobrancelha, dando a sensação de que essa região está mais elevada e que meu olho está numa diagonal. Isso é contorno. Então,
talvez você já esteja aí na sua casa fazendo o contorno, só não sabe o porquê e também não sabe como que tá fazendo. Mas o efeito visual, com certeza você analisa, você enxerga, por isso que você replica, tá? Lápis branco ou lápis preto também tem efeito de luz e sombra. É contorno? Pode não se chamar contorno, mas é um dos tipos de definição de luz e sombra que traz muito efeito na nossa maquiagem. Toda vez que eu usar um lápis branco na parte interna do meu olho, na linha do canal lacrimal, eu estou dando uma dimensão maior para o meu olho. Estou trazendo um volume maior para o meu olho. Toda vez que eu passar o lápis preto, simplesmente por si só, o lápis preto, eu vou estar dando uma diminuição na linha do meu olho e alongando um pouquinho mais esse olho. Vai deixar meu olho pequenininho? Tem formas de você corrigir isso. Isso eu me ensino no método, como deixar o olho bem pretão e grande, tá? Mas fora isso, o lápis branco é um artifício muito simples e muito fácil para aumentar o volume do seu olho. De novo, luz e sombra se fazendo importante na maquiagem. Tem alguma dúvida, gente, para quem tá aqui? Pode perguntar. Mesmo para quem tá assistindo a live gravada, pode deixar sua perguntinha aqui e eu vou estar respondendo vocês no decorrer da semana. Contorno, sim, pode fazer parte do seu dia a dia. É só você saber aonde, como e de forma direcionada para sua maquiagem perfeita. No método eu ensino tudo isso. Em breve vou abrir nova turma, mas fora isso, fiquem de olho aqui nos vídeos, desce aqui no feed do Instagram, aqui no feed do Face, do YouTube. Tem muito vídeo legal onde eu ensino você, sim, a fazer maquiagem. Eu ensino você a cuidar da sua pele, ensino você a como usar os produtos de forma correta e principalmente uma escolha minimalista do kit de vocês. Com certeza a maquiagem pode fazer parte da sua rotina. Vem se dedicar comigo a aprender a valorizar a sua beleza e também disfarçar tudo aquilo que a gente não gosta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito feliz com a presença de vocês aqui. Já deixa aqui seu comentário, se gostou, se essas dúvidas aí ajudaram você a definir um pouquinho mais a sua maquiagem diária. E todas as quartas-feiras tem Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt, às 8h02. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre poses. Quer aprender a fazer uma pose bonita, uma postura bonita numa foto, num vídeo, se expressar melhor? A gente vai falar sobre isso na live que vem. Um beijo, obrigada pela presença de todos, espero que tenham gostado. Para quem chegou agora, volta aí, a live é ótima, vem assistir, assiste do começo ao fim que você vai aprender muita coisa legal que vai transformar a sua maquiagem, que é aquele medo de se maquiar, em algo rotineiro, simples e que transforma a sua vida. Beijo, tchau!